Pablo Marçal declarou apoio à pré-candidatura de Flávio à presidência. A cara de pau do Marçal é sem igual. Ele declarou apoio, né? Ele disse que ele não quer magoar o Jair, mas esse é o Bolsonaro que a gente sempre quis. A gente quem, né? Calma. Eu acho que Bolsonaro ainda é único, como disse Atsuki. É a coisa mais difícil do mundo a pessoa ter coragem, posicionar e virar o número 1 do Lula, né? E como diz mundial, nós vamos pra guerra juntos. Mas enfim. Aí voltando, só pra fechar essa questão da frente ampla, falar aqui rapidinho duas coisas. Ontem, depois dessa reunião com o pessoal do mercado, Flávio foi em Alphaville, foi pra um evento, tava lá o Marçal com seus mentorados. E aí, a cara de pau do Marçal é sem igual. Ele declarou apoio, né? Ele disse que ele não quer magoar o Jair, mas esse é o Bolsonaro que a gente sempre quis. A gente quem, né? Calma. Eu acho que Bolsonaro ainda é único, como disse Atsuki. É a coisa mais difícil do mundo a pessoa ter coragem, posicionar e virar o número 1 do Lula, né? E como diz mundial, nós vamos pra guerra juntos. Enfim, Marçal declarou apoio, deve usar suas redes sociais para ajudar o Flávio e tudo mais, até virou notícia da imprensa. Pablo Marçal declarou apoio à pré-candidatura de Flávio à presidência. Eu sou bom de time, né? Não é pra nada não, porque eu vi de ontem, eu falando do vice, eu pontuava as coisas, eu falei, gente, eu entendo muito bem algumas limitações, sei que é impossível um governo de direita como um todo. Assim também como eu acho que é impossível você não buscar por esse tipo de apoio na campanha eleitoral. Enfim, e aí? Cara, eu sou bem realista, tem que vencer a eleição mesmo. E se quiser apoiar o Bolsonaro, por que não, né? Tapando meu candidato. Meu problema é tu querer se lançar candidato. Enfim, tem essa movimentação, um monte de gente ao redor, foi o que eu tava até comentando ontem. Não tenho expectativas do Flávio ser um paladino com a nova cruzada da Guerra Santa da Santa Igreja. Não vai ser assim o governo Flávio Bolsonaro. Tem um bem pés no chão disso daí. O que eu espero é que a ala mais ideológica ganhe força, ganhe tração, tenha espaço, e isso eu acho que vai ter. E a gente partir pro abraço. E espero que, enfim, né, o Flávio em algum momento, ele só tem que se preocupar nesse momento, nessa andada, né, dessa mega frente ampla direita, em equilibrar. Não ir nem muito para um lado, nem muito para o outro, né? Tentar o tempo todo fazer o que ele vem fazendo, né? Tentar compactuar os diferentes interesses. Nunca desprezar a base ideológica, sem também nunca desprezar o centro, e sempre falar que ele tá aqui para agregar todo mundo, sabe? Para agradar um, você não precisa dar uma banana pro outro. Fazer o que ele tá fazendo. Sou amigo de todo mundo, gosto de todo mundo, ele se equilibrando assim até o final, capaz de levar no primeiro turno. Carlos Andreasa, bastião dos radicais de centro, fez sua análise ontem no Estadão pra falar o óbvio, né? Que quem tem votos é Bolsonaro. Aí vale a pena botar só pela pirraça, né? A Edson coloca ali um aspas dele. A reafirmação da liderança de Bolsonaro está posta. É uma reafirmação da força de Bolsonaro por meio do cavalo Flávio Bolsonaro. Eu indico e o cara cresce. Eu indico e o cara cai. O cara vai. Depois desse tapa na cara, talvez entendam que nunca foi sobre a indicação, mas o elo entre Bolsonaro e seus eleitores. A brincadeira, voto até no cachorro caramelo, sempre foi menos piada e mais aviso. Vamos lá. Vai lá, Andreasa. Lacre. Jair Bolsonaro indicou um candidato. Havia uma grande expectativa, monumental expectativa, sobre essa indicação. E aí, é preciso registrar que Jair Bolsonaro nunca deixou de ser o grande eleitor. Aquele que apoiasse, quem quer que fosse, teria um crescimento. Sem querer desmerecer o crescimento de Flávio Bolsonaro, fosse Zema o indicado, Ronaldo Caiado o indicado por Bolsonaro, este é o meu candidato, ato contínuo, um crescimento viria. A gente sempre falou isso, né? Não importa quem é, bicho. É o candidato do Bolsonaro. As eleições de 26 serão o candidato de Lula, que deve ser ele mesmo, contra o candidato de Bolsonaro. É o Brasil. Mas o pessoal quer porque quer a todo custo que seja o candidato do Centrão. Aí o Eduardo Bolsonaro até falou o seguinte, olha que coisa, né? Se o meu pai indica o Flávio carrega a rejeição. Mas se meu pai indica o Tarcísio não carrega a rejeição não, porque são pessoas diferentes. Ah, vai tomar banho. Então é a qualidade do crescimento, a intensidade do crescimento. Estávamos todos esperando aquele que seria o candidato de Jair Bolsonaro, e uma vez havendo o candidato, Flávio Bolsonaro, todo mundo esperando para a orientação das suas posições, no que eu chamo de mercado eleitoral, todo mundo esperando a primeira pesquisa. Flávio indicado, gera uma pressão sobre ele, precisa se reposicionar na tabela.
Esperemos a primeira pesquisa. Veio. A indicação de Flávio Bolsonaro por Jair Bolsonaro à presidência é forçar uma reorganização, melhor, forçar posicionamentos dos outros agentes políticos à direita, diante do fato de que se esperava, cobrava Bolsonaro por uma indicação e ele a fez. Os outros não precisam se posicionar diante desse feito. É uma manifestação de liderança de Jair Bolsonaro, de reafirmação da sua liderança, comunicando para os do Centrão, para o Ciro Nogueira, para o Marcos Pereira, para o Antônio Rueda, mesmo para o Valdemar Costa Neto, comunicando. Não tomarão decisão sem a minha palavra. Tudo tem de passar por nós. Esse foi o primeiro recado. O que a gente pode dizer é que, nesse momento, tem um movimento de crescimento de Flávio, e aí eu estou falando aqui do mercado da direita. Flávio cresce, Tarcísio cai. Tarcísio, independentemente de Flávio, Tarcísio já perdia, como se diz, tração competitiva contra Lula. Então, a quadra de Tarcísio é ruim. E a de Flávio é, no campo da direita, boa. Ele é indicado do pai, havia expectativa de que o pai indicasse alguém. Indicado Flávio, havia uma expectativa de que ele não crescesse. E ele cresceu. Ele tem, no cenário em que, com Lula disparado na frente, em que ele é testado, repito, com o Tarcísio, ele tem 23% e o Tarcísio 10%. O Sandro Tonini Silva pergunta qual é o motivo desse crescimento. Você sabe, né, Sandro? A indicação de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro como grande eleitor. Indicasse o filho Jair Renan, e Jair Renan cresceria. Isso. A reafirmação da liderança de Jair Bolsonaro está posta aí. Isso. E essa reafirmação sendo, repito aqui, uma razão para se levar em conta a hipótese de possibilidade crescente de Flávio ir até o final, de Flávio disputar a eleição em 2026. Alguém que marca 23% depois de indicado pelo pai, que cresce, que se descola dos demais candidatos da direita, é um cavalo no páreo. Cresceu muito diante desse momento. Tem uma reafirmação de força de Jair Bolsonaro por meio do cavalo, Flávio. Eu indico e o cara cresce. Eu indico e o cara vai. Nessa dimensão, que sempre foi muito importante aqui na nossa análise, de reafirmação da força, de garantia da força, de garantia do controle à direita, o número de 23% atende perfeitamente. Ah, meu Deus. Eu vi isso daqui, gente, só pra mostrar assim, ó. Não somos loucos, tá? Sabe? Finalmente, né, cai a ficha. E aí você vê como na maior parte do tempo a gente só lida com o torcedor. Aqui vai na mesma linha. Esse aqui é bem mais curto, é só um minutinho só. Bruno Megali. É o Bruno Megali? É o Megali. O Megali lá da Band News. Enfim, Luiz Megali. Nem Caio nem Bruno, é o Luiz. Cuide só. Ele se mostra um candidato realmente competitivo. A pesquisa é muito ruim para Tarcísio. A grande esperança dos tarcisistas era que a pesquisa mostrasse que a candidatura de Flávio não é viável, ela é viável, né? E que Tarcísio seria mais competitivo e talvez o único capaz de derrotar Lula no ano que vem. Bom, a serem reais esses números, o retrato de momento não é esse. Quando são colocados os dois ali no mesmo cenário, Flávio tem mais votos do que Tarcísio, o que deixa claro que os votos da direita no ano que vem, neste momento, são de Jair Bolsonaro, né? Nenhum dos candidatos ainda conseguiu se desgarrar, conseguiu criar uma imagem própria que sobreviva à sombra de Bolsonaro, né? E nesse cenário, o filho, que teve bastante mídia espontânea, né? Esteve muito no noticiário nas últimas semanas, apareceu com um crescimento expressivo. Para Lula, a situação continua a mesma, boa, confortável, mas nenhuma garantia de que isso vai se manter nos próximos meses, né? Essa situação pode mudar rapidamente, uma diferença de 10 pontos em questão de 2 meses, 3 meses, pode não existir mais. Mas esse é o retrato de momento, uma boa pesquisa para Flávio Bolsonaro, né? A direita será obrigada a levar a sério a intenção de Flávio, e Tarcísio fica numa posição um pouquinho mais desconfortável, talvez mais próximo do governo de São Paulo, da reeleição. Ciro Nogueira comenta sobre Flávio, comenta sobre Tarcísio, mas ainda dá pleno daqui, pra não ficar na sequência se eu falar nada. A gente falar aqui pra vocês, sabe, de coração bem aberto, sem nenhum tipo de birra nem nada. Ninguém vai contar isso porque não tem também pra que contar nem nada. Mas isso que tá acontecendo, velho, eu fico assim de cara, sabe? Todo mundo sabe, gente, que Tarcísio quer ser candidato. Todo mundo sabe. Quando o Flávio reafirma, é porque o Flávio não quer gerar problema, porque a gente realmente acaba precisando de Tarcísio. Como ele vai vir pra reeleição, pô, a gente precisa do apoio, precisa de um cara realmente assim, se jogar de cabeça. A gente não tá na posição de dispensar apoio nenhum, sabe? Nenhum. Mas eu fico de cara, velho. Assim, é com a disfarçatez da galera fingindo não que Tarcísio não quer, que Tarcísio não quer, que Tarcísio não quer.
eu soubesse aí da missa à metade, é porque tem coisa assim que é afirmação, que se você faz, eu fico até me questionando se poderia gerar alguma brecha aí pra até, sei lá, tipo de processo, porque são afirmações muito fortes aí, dessas movimentações. Aí tem que falar, não, mas isso é o entorno, o Tarcísio não queria porcaria, não quer o quê, rapaz? Pelo amor de Deus, o povo acha que é todo mundo idiota, sabe? O povo acha que é todo mundo idiota. Você pega, por exemplo, não sei se a gente vai chegar até lá, se não a gente falar amanhã, mas vou até adiantar já uma coisa. Tem uma matéria aí que o Gil Diniz cobrou o Tarcísio lá na tribuna da Lesp pra apoiar o Flávio, colocar lá o nome dele mesmo assim, que vai garantir que vai estar junto na campanha e tudo mais. Acho que o Gil Diniz não sabe o que tá acontecendo? Tu acha que o Eduardo bate assim, o Eduardo não sabe o que tá acontecendo? Sabe? E é porque todo mundo fica nessa assim, nesse vai não vai. Mas tá surreal, bicho, o que o Tarcísio tá fazendo. Enquanto continua esse mesmo discurso. Não, porque eu sou fiel, porque eu sou militar, não, porque eu sou grato a Bolsonaro. Rapaz, o cara ainda segue tentando fazer tudo que pode, que não pode, e arrumando desculpa. Cara, é surreal, bicho, o que o Tarcísio tá fazendo. É aquela coisa, né? Quer saber quem é uma pessoa, dê poder a ela. O ego do homem é um negócio assim absurdo. É um negócio absurdo, viu? O que eu sei que pelo menos tem... Eu recebi... Tanta gente veio falar comigo ultimamente. Nossa, teve gente que já foi político, não é mais, de direita mesmo. Direita mesmo. Segue apanhando até Bolsonaro fora da política. A pessoa decidiu... Não lembro se a pessoa não conseguiu se reeleger ou não quis mais. Mas de direita mesmo, nunca teve nenhum problema. Falou assim, meu Deus do céu, véio, finalmente o pessoal tá vendo o que tá acontecendo. E esse período tá sendo bom. Eles não vão falar nada nunca e não acho que também tem que falar não. Mas esse período tá sendo muito bom. Os três irmãos, o Eduardo, pro Carlos e pro Flávio, olharem pro que tá acontecendo e cair a ficha, né? Eles não são bobos. O Flávio não é bobinho, não. O Flávio pode pagar de louco, né? Malandrão, Rio de Janeiro, Carioca. Ele sabe muito bem o que tá rolando. Mas ele sabe muito bem o que tá acontecendo. Vai pagar de bobo aí. O Flávio, essa própria rodada aí do Flávio no mercado financeiro, eu realmente não sei se o timing é perfeito, deveria começar daí. Eu acho que o Flávio deveria ter começado a campanha com setores produtivos, junto ao agro, junto realmente essa é a base. Para quando chegar para falar com essa turma, chegar grande. Chegar grande. Mas muito o que está acontecendo aí, essa rodada com o próprio mercado financeiro, é para esvaziar o Tarcísio. Eles estão tentando esvaziar o Tarcísio. E segue aí, essas rodadas tudo é para esvaziar o Tarcísio. Não é só a campanha do Flávio, não é para esvaziar o Tarcísio também. Eu poderia aprovar? Poderia, mas de métodos que não é bacana, né? Não são questões públicas. Mas eu fico de cara, bicho, com o que fica acontecendo, sabe? Ser governador do estado mais importante do país não é suficiente. Sabe? É o ego, não pode esperar, sabe? Não, papai, tu era um ninguém. Tu já virou governador de São Paulo, bicho. Fica feliz, cara. Feliz, bicho, sabe? Se contente com isso, vai pra reeleição, segue. Você conversa com a galera, tá clima de velório no Passo dos Bandeirantes. Vamos falar que não tá clima de velório. E o cara ainda tentando reverter de um lado, reverter do outro pra ver se vai. Não é pirraça, não.